Bem, galera, Nada, boa eu aula, queria... pessoal. Obrigada, meu bem. Antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Eu estou iniciando aí um pouquinho com vocês. Eu espero que a gente tenha muitas trocas, né? Que a gente faça muitas trocas, que a gente troque muito conhecimento também, porque vocês adquirem muito conhecimento ao longo dos estudos, tanto do ensino médio quanto dos cursos que vocês fazem. E isso é muito bom para vocês, muito bom para os colegas, muito bom para a gente, né? Então, realmente, quando eu digo que é uma troca, é exatamente isso que acontece. Meu nome é Alzira Rubim, e a gente vai começar daqui por diante, a gente vai começar a tratar alguns assuntos de maneira muito específica, porque vocês sabem que as provas, os preparatórios, as provas militares, de cunho, né, militar, elas são muito específicas, né? Ela não tem muita contextualização. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar o tempo todo, tá? Claro, uma vez ou outra eu vou trabalhar um pouquinho com vocês um texto, uma leitura, uma interpretação, mas basicamente o que a gente vai ter é o português instrumental, né? O português instrumental é aquele mais específico, né? Que vai direto na ferida, por assim dizer. Então, é isso que as bancas aí militares gostam, né? E costumam cobrar. Nunca foi diferente e, com certeza, não vai ser dessa vez que eles vão mudar a metodologia, né? Eu hoje queria falar com vocês sobre um assunto que talvez vocês até já tenham entendido, já tenham visto, já tenham trabalhado, já tenham estudado sobre isso, que é a função do pronome relativo. Vocês têm ideia de como o pronome relativo funciona dentro de um contexto? Qual é uma pergunta aqui, que tá? Quem quiser ou conseguir responder, por favor. Quem é que... O que o pronome relativo... Qual é a função básica do pronome relativo? Alguém sabe? A função básica dele? Miguel, Arthur, Vidal... Opa, substituir. Então, Ana, essa é a função básica dele, né? Substituir um termo. Beleza, maravilha. Quando ele substitui um termo, significa que aquela substituição, Ana, galera, é para não haver o quê? O fato de ele substituir um termo é para que não haja o quê? O que vocês acham que o pronome relativo, quando ele substitui um termo, qual é a finalidade? Opa, exatamente, Miguel, Ana, repetição, para evitar repetição de termos. Imagina você escrevendo um texto, né, cheio de períodos repetitivos, termos repetitivos, palavras. Imagina como esse texto é cansativo, é pedante para quem lê, né? É truncado, é uma leitura truncada, né? O momento que você comete a repetição ou o paralelismo, como queira, você deixa o seu texto muito, como é que eu vou dizer? Muito difícil, sem fluidez. Ele perde a fluidez, né? Porque o que dá fluidez ao texto é que, no lugar da palavra, né, em vez de você repetir, você vai substituir por um pronome relativo, você vai fazer referência àquele mesmo termo, colocando um elemento coesivo, né, um conectivo, né, uma conjunção, um advérbio, uma locução adverbial. E o pronome relativo tem esse papel, exerce esse papel de uma maneira assim, linda. E aí você conhece uma pessoa que sabe fazer substituições, sabe referência a um termo que já foi dito, ou um termo que ainda será trabalhado, né, que ainda vai ser
vai estar na frase, você utiliza isso com o pronome relativo. Você simplifica isso, né? E aí você torna o seu texto muito mais coeso, né? Muito mais fluido, por assim dizer, muito suave, muito mais linear, fácil de ler. Bem, eu queria trazer para vocês algumas funções, provavelmente vocês já viram, mas eu acho que a gente precisa entender algumas nuances que levam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. É compartilhar tela, né, galera? Vamos lá. Isso. Janela. Opa. Vamos lá. Tá, vamos ver. Eu queria colocar, Isabela, para colocar a tela cheia aqui. Aí no Word é melhor ficar desse jeito, porque se botar a tela cheia, vai ficar muito pequenininho. Tá, porque ele está em... Você pode dar zoom. Entendi. Tá. Então, peraí, só um minutinho. Posso dar zoom, né? Lá embaixo, na direita. À direita? Peraí. Ali onde tem tá escrito 100%, do lado tem um mais. 100%. Tem uma setinha aqui, né? Não tem nada aqui, não. Tem um Isabela. mais, um símbolozinho de mais. Peraí. Seria desses 3 pontinhos aqui? Aqui tem configuração, tela cheia. Você está no Meet ou você está no Word agora? Eu tô no Meet, e a tela está aparecendo aqui junto com os alunos. Então, para você mexer, você abre a aba do Word, que a gente vai continuar vendo. Tá, sim? Tá. Beleza. Mas aí os alunos, eles têm essa... Eles conseguem visualizar bem? Consegue. Aí, se você quiser agora, você clica lá embaixo no mais, que agora você vai conseguir clicar. Vou te mandar também pelo WhatsApp qual é que é a opção. Mas qualquer coisa a gente consegue dar zoom aqui. Eles conseguem. Tá bom. Para mim tá bom. Agora, se você achar que para os alunos está um pouco apagadinho, está muito distante, e você quiser dar zoom, eu agradeço. Pessoal, bem, galera, vocês estão conseguindo então vamos lá. ver? Bom, se Quem tiver tiver todo com mundo conseguindo... dificuldade, é só fazer o zoom, que aí cada um consegue fazer. Maravilha. Então tá. Qualquer coisa, coloca aqui no chat, tá? Então, galera, vamos lá. O pronome relativo, como vocês mesmos já comentaram, a substituição de um termo a gente faz com o pronome relativo, seja ele qual for. Então, para início aqui, eu coloquei os pronomes relativos. A gente tem 2 classificações, né? Nós temos os pronomes relativos invariáveis, são aqueles que não vão ser flexionados, e os variáveis, aqueles que vão para o plural. Então, de um lado, vocês veem aqui, o que, né? O quem, o pronome relativo quem, e o pronome relativo onde. Esses aí não sofrem flexão. E os variáveis, a gente tem o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto,
quantos, quanta, quantas, né? Então, a gente tem aí essas variáveis. Então, eles vão para o plural. E cada um desse aqui, ele pode fazer a substituição ou fazer referência a um termo, né? Substituir. Não, ele também substitui um termo é para evitar, como vocês mesmos disseram, repetição da palavra, né, do termo. Mas ele também pode fazer referência a um termo, sem precisar aquela palavra, né? Ou trocar. Ele só vai fazer referência. Então, os pronomes relativos, eles vão desempenhar uma função sintática de oração adjetiva. Aí vocês podem perguntar assim, mas, professora, o pronome relativo, se ele tem função de substituir ou fazer referência, por que sempre na oração adjetiva subordinadas, né? Quando a gente fala de oração subordinada, a gente está falando de uma subordinação. E o que provoca a subordinação, no caso dos pronomes faça e oração é adjetiva. Por que ela é adjetiva? Porque se ela for substantivo adverbial, subvérbios, e o pronome relativo, a função do pronome relativo, ele age dentro da oração subordinada adjetiva. Legal isso, né? De você pensar isso. Pronome relativo, ele vai fazer a distinção entre oração subordinada e oração principal, ok? Ele que vai fazer essa ponte aí. A conjunção integrante, por exemplo, a conjunção integrante que ela vai também fazer a ponte entre oração subordinada e oração subordinada substantiva. Por exemplo, as orações subordinadas adverbiais. O que você tem ali? Advérbios, locução adverbial, que vai fazer ali a ponte entre oração principal e oração subordinada. Tudo isso, galera, são elementos coesivos. São eles que vão dar esse gancho, são eles que vão dar a coesão textual, para que vocês possam ler o seu texto com muito mais fluidez, com muito mais desempenho, né? Então, fica aí, ó. Desempenham função sintática na oração adjetiva. Para analisar um pronome relativo, o melhor procedimento é montar a oração adjetiva. Nada mais justo, né? Você monta uma oração subordinada adjetiva, ela é introduzida pelo pronome relativo, né? E aí depois você substitui esse pronome relativo pelo seu antecedente. Olha como é que funciona daqui a pouquinho na prática. Para que possamos aprender de maneira concreta o assunto, que por hora a gente vai estudar, seria interessante a gente analisar essas duas orações aqui. Olha só. Olha como é que funciona o pronome relativo aqui na função de substituir. O garoto é meu colega de classe. Ok, né? Está em destaque aí o garoto. Na segunda oração, eu tenho assim, o garoto se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa. Ok? Novamente, eu destaquei aí o termo, né? O garoto. Beleza. Nós temos duas orações, nas quais a gente pode perceber que a gente tem o garoto aí como sendo, exercendo função sintática de sujeito. Por quê? Eu destaquei. E se eu pergunto para vocês, quem é meu colega de classe? O garoto. Quem se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa? O garoto. Né? Então, logo,
ele vai exercer função sintática de sujeito. Beleza? Ok. Depois que a gente identificou esse sujeito, né, que é importante na construção de oração, a gente vai tentar unir essas duas orações agora, com o mesmo termo destacado, que no caso é o garoto. Tá? Mas por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer eliminar a Ana Couto, o Miguel falaram, e a gente vai colocar o quê? O pronome relativo. Vamos lá? Olha como é que fica isso aqui. Unindo essas duas orações, a gente vai fazer com que esse conjunto de termos se transforme num período composto. Um período composto, como vocês sabem, é um período também de subordinação. Nós temos dois tipos de período, né? Nós temos o período composto por coordenação e nós temos o período composto por subordinação, né? O período composto por coordenação, não é o caso aqui, né? Só para dar uma esclarecida, eles são unidos por uma conjunção ou uma locução conjuntiva, né? Então, você tem lá no período composto por coordenação aditiva, explicativa, alternativa, conclusiva, adversativa. Então, você tem cinco classificações de coordenação nesse período composto, ok? Agora, na subordinação, a gente tem essas três aí que eu expliquei para vocês, né? As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas, que é o caso aqui. Então, vamos lá. Olha como é que fica a união dessas duas orações, eliminando aí a palavra, que no caso exerce a função sintática de sujeito, que é o garoto. Olha como é que fica. O garoto é meu colega de classe. O garoto se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa. Vamos unir isso aí? O garoto, que se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa, é meu colega de classe. Percebe que o sujeito aí, o garoto, o pronome relativo faz referência a ele? Né? Eu não precisei repetir o termo o garoto, né? O núcleo do sujeito garoto também, e eu uni as duas orações. Eu fiz aí a composição subordinada dessas duas orações. Então, logo, eu percebi que se eu destaquei o termo o garoto nas duas orações e eu fiz a substituição desse termo pelo pronome relativo que, é claro que esse termo aí, o garoto, exerce função sintática, né, no caso das duas orações, de sujeito. Quando você coloca o pronome relativo fazendo referência, fazendo a substituição de um termo, né, para não ter que repeti-lo, é esse pronome relativo que exerce função de sujeito. Ele vai fazer a referência ao termo o garoto. Então, é ele que exerce a função de sujeito dentro da oração. Bem, temos agora também um período composto que, em vez de constatarmos a presença de mais um verbo, né? Então, vamos lá. O verbo ser. Notamos também que no lugar do sujeito da segunda oração foi colocada uma palavrinha, representada pela palavra que. Olha só, hein? Cuja função é substituir o sujeito, de modo a evitar possíveis repetições. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Tudo isso que eu já antecipei está aqui escrito. Essa palavra é um pronome relativo. E, em decorrência dessa substituição, ela vai exercer função de sujeito. Bem, agora a gente vai ver como é que essa diferença de função sintática, né,
que esse pronome relativo ele pode exercer numa oração. Porque ele não exerce função, por exemplo, só de sujeito. Né? Ele exerce inúmeras funções. E a gente vai ver aí quais, né, algumas delas aí. Além da função de sujeito, que a gente analisou lá em cima, a gente vai ver agora como é que o pronome relativo ele faz a substituição de um termo e ele vai passar a exercer função sintática de objeto direto. Bem, para quem não se lembra, o objeto direto, o que que é? É o complemento de um verbo cuja regência é sem preposição, correto? É o complemento de um verbo cuja regência não exige preposição. Isso é objeto direto. Vamos ver como é que esse pronome relativo trabalha isso? Exerce função sintática de objeto direto? Então, aí eu coloquei aqui, olha, os trabalhos que faço me dão alegria. Aqui eu já coloquei um período composto, né? Os trabalhos que faço me dão alegria. Ok. O período composto acima, ele está sendo dividido em duas orações. Se a gente fosse repetir um termo aí, qual seria o termo que a gente repetiria? Ó, os trabalhos que faço me dão alegria. O termo que a gente repetiria é os trabalhos, né? Então, olha como é que se a gente desenvolvesse isso, como ficaria? Eu faço trabalhos. Os trabalhos me dão alegria. Então, eu separei essa oração, esse período composto aí, em duas orações. E aí vocês perceberam que a palavra que se repetiu foi trabalhos, né? Ó, eu faço trabalhos. Os trabalhos me dão alegria. E aí, como é que eu vou unir isso? Os trabalhos que faço me dão alegria. Então, eu eliminei uma repetição, que no caso aqui os trabalhos. Não houve necessidade de eu colocar os dois. Primeiro, porque ficaria cansativo, ficaria repetitivo, né? Esse paralelismo todo, e estaria gramaticalmente incorreto também. Essa repetição provoca, além da falta de coesão, ela provoca também o erro, né? Porque você tem que repetir palavra. É um vício, né? Que a gente poderia chamar de vício de linguagem. Mas tem pessoas que não conseguem utilizar um termo que vá fazer essa substituição, que é o pronome relativo. Então, se você consegue fazer a substituição de um termo, é esse termo aí, né, esse pronome relativo, que vai exercer a função sintática que aquele termo teria. Né? Então, veja como fica. Olha, no período composto, o pronome relativo que está fazendo referência ao termo os trabalhos. Então, logo, o verbo, que é a palavra mais importante aí, exige um complemento. Só que esse complemento, né? Porque quem faz algo. Então, o verbo fazer é um verbo que exige complemento. Qual é o complemento desse verbo? Eu faço trabalhos. Então, o pronome relativo que vai fazer essa substituição de um termo, os trabalhos, vai exercer essa função sintática de objeto direto do verbo fazer. Né? Por quê? Eu faço trabalhos. Quem faz algo. Então, qual é o complemento do verbo fazer aí? Trabalhos. Trabalhos é o termo que eu estou substituindo pelo pronome relativo que. Portanto, o pronome relativo que, nesse caso, exerce função de objeto direto do verbo fazer. Viu? Não é difícil, né? Vamos lá, vamos ver agora como é que ele funciona como objeto indireto. A gente já viu como sujeito, né? A gente já viu como objeto direto, né? Que é o complemento do verbo, substituindo um termo para não ter que repeti-lo pelo pronome relativo.
Então, eu faço trabalhos. Os trabalhos que faço me dão alegria. Logo, se eu estou fazendo a substituição desse termo, os trabalhos, o verbo fazer exige de mim o complemento. Eu faço o quê? Trabalhos. Então, trabalhos vai ser o complemento objeto direto. Se eu faço a substituição desse termo, então o meu que, né, que é o meu pronome relativo, exerce função no lugar do termo os trabalhos. Exerce função de objeto direto. Objeto direto, obviamente, por quê? Porque não exige preposição, né? Bem, e aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho o pronome relativo exercendo função como objeto indireto. E aí eu coloquei aqui, olha, as pessoas de quem gostamos compareceram à festa. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é no verbo, né? Vamos lá. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, né? Percebe, então, que o verbo gostar, ele exige um complemento e esse complemento precisa vir acompanhado de uma preposição? Beleza. Quem gosta, gosta de. Então, já sei que o verbo gostar, ele vai exigir de mim a presença da preposição de. Então, como é que eu faço a divisão desses dois, desse período aí composto, se eu quisesse achar a palavra que eu gostaria de substituir? Olha como é que fica. Dividindo o período composto em duas orações, nós temos o seguinte: gostamos de pessoas. E aí, uma outra oração você traria dessa maneira: as pessoas compareceram à festa. Então, logo você percebe que o termo aqui, né, que você está fazendo a substituição, é pessoas. Olha aí, ó. As pessoas de quem gostamos compareceram à festa. Então, o termo aí substituído é pessoas. Lembrando sempre que como é que você vai fazer essa substituição se você não observar o verbo, né? Porque numa frase, a palavra mais importante, embora nós estejamos analisando o pronome relativo, a palavra mais importante de uma frase é o verbo, né? De um período, é o verbo. E aí, olha como é que vai ficar. No período composto, o pronome relativo de quem, ele faz referência ao termo pessoas, né? As pessoas, que é um objeto indireto. Sendo assim, visto que o verbo gostar exige um complemento preposicionado, que vai equivaler ao termo pessoas, o pronome relativo vai exercer essa função, né? De objeto indireto. Então, em vez de você dizer, nós gostamos de pessoas, ponto. As pessoas compareceram à festa. Não. Você vai unir essas duas dizendo o seguinte: as pessoas de quem gostamos compareceram à festa. Então, você trouxe fluidez, você trouxe coesão, né? Você substituiu um termo para não ter que repeti-lo, e você faz referência ao termo anterior, que nesse caso é pessoas, né? Ele exerce função de objeto indireto, porque nesse caso o verbo gostar, que é a palavra mais importante dentro de um período frasal, é o verbo. Então, o verbo gostar exige de mim preposição, né? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Deu então, gente, para entender como essa substituição é importante, mas sempre a partir do verbo também, né? Você está analisando um termo aqui, mas o que determina uma redação, uma redação, olha, uma construção frasal é sempre o verbo. Você parte desse princípio para depois analisar os outros termos, né? Você já viu que o verbo gostar exige preposição. Você viu lá em cima que o verbo fazer não exigiu preposição. Quem faz, faz algo. E fazia o quê? Trabalhos. Então,
a gente tem que partir desse princípio para depois, então, analisar a função do pronome relativo. Ok, gente? Vamos lá. Agora, como é que o pronome relativo funciona como predicativo do sujeito? Bem, vamos lá. Vocês sabem que todo verbo, quando ele é um verbo de ação, um verbo significativo, né, a gente chama de verbo significativo, é aquele verbo que dá a ideia de ação, né, transmite ação. Mas o verbo que não transmite ação, a gente vai chamar de um verbo de ligação, certo? Por que ele é um verbo de ligação? Porque a única função dele ali é meramente ligar termos maiores. Ligar oração subordinada à oração principal através de um verbo que dá ideia de estado, de modo, né? Seja esse estado provisório, permanente, não importa. Mas o que determina é que ele é um verbo que vai dar ideia de estado, modo, e não ação. E o predicativo, ele entra aí. Toda vez que você vir um verbo de ligação, obviamente que ele está exigindo do sujeito ou do objeto um predicativo. Ele está exigindo, né? Agora, como é que ele exige isso? Bom, aí sim você vai fazer referência ao complemento desse verbo, ele pode estar fazendo referência ao sujeito. Se ele estiver fazendo referência ao sujeito, esse complemento desse verbo de ligação vai ser um predicativo do sujeito, correto? O que é predicativo? Qualidade, característica. Mas se aquele complemento do verbo de ligação estiver fazendo referência a um termo do verbo, né, que também pertence ao complemento do verbo, aí você tem um predicativo do objeto, né? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o pronome relativo exercendo função de predicativo do sujeito. E aí eu coloquei assim, olha, o atleta saudável, que ele sempre foi, hoje está fora das pistas devido ao acidente. Beleza. Então, o que aqui está fazendo referência ao termo atleta saudável, e não somente atleta, tá? Atleta saudável. Você tem aí um adjetivo, né? Beleza. Quando você divide esse período aí em duas orações, olha como é que fica. Ele sempre foi um atleta saudável. E aí, numa outra oração, o atleta saudável hoje está fora das pistas devido ao acidente. Uniu isso aí para substituir o termo, né, o termo aqui, atleta saudável. Você trouxe o pronome relativo o quê? Beleza, já fez a substituição. Agora, como é que a gente acha a função sintática dele? Esse que aí, ele está fazendo referência ao termo atleta saudável. Beleza? Opa! Barulho aqui. Como é que fica para a gente achar o predicativo do sujeito? Temos nesse período composto o pronome relativo que vai fazer referência ao termo atleta saudável. Você pode perceber que na primeira oração, esse termo ele vai equivaler a um predicativo que vai modificar, né? Vou modificar o ele, né? O pronome relativo exige a função sintática, exibe a função sintática de predicativo do sujeito, porque se você pensar aqui, olha, voltando aqui um pouquinho, quem é que sempre foi e hoje está por fora das pistas devido ao acidente. Sempre foi saudável, o atleta. Então, percebe que eu estou fazendo a substituição do termo saudável. Então, se eu faço menção ao termo saudável, né, que é o meu sujeito, é o complemento do meu sujeito, né, porque o núcleo, na verdade, é atleta, né, e saudável é a característica desse atleta. Então, logo, o pronome relativo está fazendo referência a um termo que é uma característica do sujeito. Ou seja, um atributo, um predicativo
do sujeito atleta. Por isso que ele exerce a função sintática de predicativo do sujeito atleta. É bem fácil isso, né? Parece confuso, mas se você dividir essas duas orações, né, colocar essas duas orações em 2 períodos, depois você une novamente essa oração através do nome relativo que, você vai perceber que ele faz menção ao termo, né, que já apareceu na frase. Esse termo aí, como é o caso aqui, ele é um predicativo do sujeito, porque o núcleo do sujeito aí é atleta. Qual é a característica do atleta? Saudável. Então, esse que aí, ele faz referência a um termo saudável, né? Se você fosse buscar o do sujeito, é o atleta saudável, tá? Aí você pergunta, quem é que sempre foi, que sempre foi saudável e hoje está fora das pistas devido ao acidente? O atleta. Então, você fez a pergunta e descobriu que é o atleta saudável que hoje está fora aí das pistas. Predicativo, portanto, do sujeito atleta saudável. E o verbo, lembrando, vocês viram lá, ó, o verbo é de ligação. O verbo ser. Quando vocês aprenderam sobre o verbo de ligação, lá no 5º ano, vocês aprenderam aqueles verbos assim, que, não, né, que a professora ela já vai te dando o passo a passo dos verbos, né? Quais são os verbos de ligação? O verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, permanecer, e assim vai. E é exatamente isso que acontece. Só que você tem que abrir esse leque e perceber que nós temos muito mais do que isso, né? Muito mais verbos de ligação do que esse ensinamento, né, simplista aí que vocês tiveram lá no 5º, 6º ano, talvez. Bem, agora a gente vai ver o pronome relativo como predicativo agora do objeto. Mas professora, como é que é assim predicativo do objeto? Olha só, vamos lá. Complemento que o verbo gera. Olha lá. Temos nesse período composto o pronome relativo que, referindo-se ao termo atleta saudável. Pronto, nós já falamos tudo isso, né? Repare que na primeira oração, esse termo equivale ao predicativo que modifica o sujeito ele, né? Ele quem? O atleta. Logo, o pronome relativo exibe a função sintática de predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto, se a gente dividir essa oração aqui, ó, ele não é mais o atleta saudável que todos consideravam até o ano passado. Olha só, hein? Ele não é mais o atleta saudável que todos o consideravam até o ano passado. Vamos dividir isso aqui para ver como é que fica? Ele não é mais um atleta saudável, ponto. Aí depois, uma segunda oração, você continua. Todos o consideravam um atleta saudável até o ano passado. Você tem 2 orações distintas, né? Agora, quando você une essas duas aí, eliminando a palavra repetida aí, você vai obter aquela ali, ó. Ele não é mais o atleta saudável que todos o consideravam até o ano passado. Então, você está substituindo o termo aí, olha, ele não é mais o atleta saudável que até o ano passado. Consideravam quem? Ele. Né? Então, percebe que ele vai se referir ao termo atleta saudável. Atleta saudável, ele funciona como um objeto direto. Por quê? Porque ele vai aparecer na oração subordinada, lá na frente. Ele não é mais um atleta saudável que todos o consideravam.
um artigo? É um objeto direto preposicionado, né? Quem considera, considera algo ou alguém. Então, esse o aí, ele está fazendo referência a atleta saudável. Novamente, eu percebo, então, que se eu tenho atleta saudável como predicativo do sujeito, novamente eu tenho a menção desse termo, que é atleta saudável, lá antes do verbo, que todos o consideravam. Percebe? Ele está depois do pronome relativo. Portanto, ele é um predicativo do objeto e não do sujeito, né? O sujeito é quando ele está fazendo referência ao termo atleta saudável, substituindo aí, né? Como foi feito lá em cima. Aqui não. Aqui ele está fazendo referência a atleta saudável, novamente, lá na frente, com o objeto direto, o. Né? Objeto direto, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. E o objeto indireto? Lhe, lhes. Né? Funciona dessa maneira. Bem, percebe então, né? A gente já leu isso aí, né? Então, ele é um predicativo do objeto. Então, dessa forma, o pronome relativo, ele vai exigir e exibir função sintática de predicativo do objeto, quando ele aparece novamente no pronome relativo. Então, esse oi é o objeto direto, né? Fazendo referência a atleta saudável. Agora a gente vai ver como é que o pronome relativo que também pode exercer função sintática de complemento nominal. Olha aqui, complemento nominal, quando vocês aprenderam, vamos lá, vocês aprenderam aquela regrinha, né? Para eu ter um complemento nominal, é necessário que você tenha um verbo de ligação, é necessário que você tenha uma preposição e é necessário que você faça referência a um nome, né? Esse verbo faça referência a um nome, seja esse nome um substantivo, ou um adjetivo, ou até mesmo um advérbio. Nesse caso aqui, a gente vai fazer referência ao termo filme. Olha só, como é que fica isso aqui? Se a gente fosse dividir essa frase em duas, a gente ficaria assim, ó, o filme a que fizeram referência foi premiado. Vou dividir, então. Fizeram referência ao filme. Segunda oração, o filme foi premiado. Se eu quero unir essas duas orações, substituindo o termo filme, né, para ele não se repetir, então eu vou colocar o pronome relativo que. E aí ele vai exercer função sintática que vai ser de acordo com o que eu estou querendo. Aí vamos analisar isso, como é que fica? Bem, o filme a que fizeram referência foi premiado. Vocês notaram que no período composto, esse pronome relativo a que vai se referir ao termo o filme? Por quê, gente? Porque, novamente, você vai fazer menção ao verbo. Né? Nesse caso aqui, até uma locução verbal. Quem faz referência a algo ou a alguém. Então, exige de mim a preposição, né? A locução verbal faz referência a algo ou a alguém, exige preposição. E essa preposição está ali, ó. O filme a que fizeram referência foi premiado. Beleza. Aí a gente viu que na primeira oração, o termo ao filme, ele é complemento do termo referência. Faz referência a quê? Ao filme. Então, o pronome relativo ele vai exibir função sintática de complemento nominal, porque a gente se refere a um termo que é um nome. Nesse caso, referência, né? Referência a quê? Ao filme. Então, você tem um nome, você tem uma preposição e você tem um verbo de ligação. 3 itens, né, que a gente pode chamar de complemento nominal. 3 itens.
Para que eu tenha um complemento nominal, é necessário que esse pronome relativo faça referência a um termo. Esse termo precisa ser um nome. E a gente fez referência a um termo aqui, a um nome aqui, que foi referência. O verbo aqui é fizeram, né? Desculpa, o verbo aqui é fizeram. E o verbo fizeram é um verbo de ligação. Pronto, eu tenho o combo perfeito para um complemento nominal. Primeiro, nome, referência. Segundo, preposição. Terceiro, desculpa, gente, barulheira, relativo. O pronome relativo. Então, eu tenho aqui um complemento do nome, o nome referência. Tá? Com os exercícios, eu tenho certeza, né, embora eu acredito que vocês já viram esse assunto, talvez mais de uma vez, quando vocês começarem a fazer os exercícios, vai ser mais fácil, tá? Nossa, barulheira aqui, passando alguma coisa na rua aqui. Bom, agora a gente vai ver como é que ele também, o pronome relativo, ele pode exercer função sintática de adjunto adnominal. Eu posso dizer para vocês que o pronome relativo, quando ele faz referência a um termo posterior, ou seja, um termo que ainda vai ser mencionado, esse termo vai ser o adjunto adnominal. Tá? Por quê? Porque exatamente para isso, para não ter que repetir também. Vamos lá. Eu coloquei assim, o menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do patriarca. Ok. O menino cujo pai é médico. Então, percebe que eu não estou fazendo referência ao menino, e sim ao pai. Né? Percebem? Agora, fazendo referência ao termo posterior, e não anterior, que no caso seria menino. Vamos lá. Se eu fosse dividir esse período composto aqui em duas orações, nós vamos ter o seguinte: o pai do menino é médico. O menino deverá seguir a carreira do patriarca. Então, eu fiz menção ao termo, né? O pai do menino é médico. O menino deverá seguir a carreira do patriarca. Mas se eu estou fazendo menção ao termo pai, eu vou utilizar sempre, o pronome relativo cujo. O cujo, ele tem essa via de regra, né? De sempre fazer referência a um termo que ainda virá, que é o termo seguinte, né? O termo que sucede, né? E não que precede. Então, aqui, olha, o menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do patriarca. Se eu retirasse esse termo aqui está entre vírgulas, eu teria assim, olha, o menino deverá seguir a carreira do patriarca. E aí? Legal. Mas eu não quero fazer referência ao pai dele, que é médico? Então, eu preciso encaixar esse termo aí. Percebe? É até um aposto que você tem ali. Não é, gente? Um aposto? Ó, o menino cujo pai é médico, não está entre vírgulas? Eu posso retirar esse termo aí, não posso? Essa frase aí, cujo pai é médico? Posso. Por quê? Se eu eliminar esse termo aí, eu vou obter o seguinte: o menino deverá seguir a carreira do patriarca. Ok, maravilha. Agora, se eu faço referência, mas que menino é esse? O menino cujo pai é médico. Eu queria mencionar que o pai do menino é médico. Então, eu faço referência a essa palavra, tá? Então, dividindo isso aí, você obtém isso aí. Se você for fazer referência ao termo já que não apareceu ainda na frase, você vai utilizar o cujo, cujos, cuja, cujas. Nesse caso aqui, cujo, porque pai singular masculino. Então, o adjunto adnominal, ele sempre vai ser
sempre vai fazer referência ao pronome relativo cujo, tá? Cujo, cujos, cuja, cujas, sempre vai ser adjunto adnominal. Vê-se que no período composto, o pronome relativo cujo faz referência ao termo menino. Ok, ele faz referência ao termo menino, mas ele também faz referência ao termo posterior para explicar quem que eu quero mencionar. Do menino é um adjunto adnominal do visto que é um termo acessório, é o que a gente falou, né? É um termo acessório, que a gente chamaria até de aposto, que vai complementar esse substantivo. Portanto, o pronome vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Basta vocês também pensarem que o cujo, né, e suas flexões, sempre vai fazer referência. Claro, vai estar fazendo referência a um termo anterior, que é, no caso, o menino, só que ele está fazendo menção também ao pai desse menino, né, como sendo aí uma informação nova, um termo acessório. Por isso que ele vai exercer função de adjunto adnominal, porque ele faz referência a um substantivo, que é o substantivo pai, né? Bem, agora a gente vai ver como é que o pronome relativo exerce função sintática de adjunto adverbial. Bom, galera, tá acabando, tá? Fica tranquilo que só tem esses dois aqui. Mas eu acho legal de vocês tentarem entender um pouquinho as funções que o pronome relativo exerce, né? Dentro de uma estrutura frasal, dentro de um período composto. Né? Por quê? Porque ninguém mais vai conseguir driblar esse conhecimento de vocês. Né? Está fazendo substituição, está fazendo referência ao termo anterior. Então, esse termo anterior é o quê? O sujeito da frase? Se eu fosse dividir, ok, então ele exerce função de sujeito. Ele está fazendo referência a um adjetivo do sujeito, que no caso, a menina saudável, o homem forte. Então, se ele está fazendo referência a um sujeito que tem um adjetivo, então ele vai exercer função sintática de predicativo do sujeito, e assim vai, tá? Bem, o adjunto adverbial, como vocês já estão cansados, provavelmente, de saber, eles são adjuntos circunstanciais. Mas, professora, como assim circunstanciais? Circunstâncias. Circunstância de modo, de lugar, de tempo, de companhia. O que mais, gente? De dúvida. E assim vai, né? Todos os adjuntos adverbiais que vocês aprenderam no fundamental de vocês, ele agora, sintaticamente, ele aparece dentro do pronome relativo, tá? Então, ele vai exercer função sintática de adjunto adverbial, mas assim, inserido no pronome relativo que. Só que aí tem uma questão, né? Se ele é um adjunto adverbial, ok, ele faz referência a um lugar, a um tempo, a modo, talvez. Bem, gente, dentro de uma estrutura frasal, esse pronome relativo, quando ele fizer referência, por exemplo, a lugar, ele virá acompanhado de preposição. Mas, professora, por quê? Adjunto adverbial, nesse caso, o pronome relativo tem que vir acompanhado de preposição. Claro, gente, porque o verbo não é a palavra mais importante de uma estrutura frasal. Então você vai observar o verbo e vai ver a que termo ele faz referência, para você poder utilizar o pronome relativo no lugar de. Então, aqui, olha o exemplo. A cidade em que moro é bem tranquila. Então, vamos lá para o verbo. Quem mora, mora em algum lugar. Então, logo, eu já percebo que aqui o pronome relativo que, ele faz referência ao termo anterior, que é cidade, né, através do verbo morar, então ele exerce função de adjunto adverbial de lugar, né? E quem mora, mora em algum lugar, exige também a presença da preposição, né?
Errado seria, galera, se eu colocasse assim, ó, a cidade que moro é bem tranquila. Errado. É a cidade em que moro. Porque o verbo morar exige, né, regência da preposição em, né? Então, logo, esse que aí vai exercer função sintática de adjunto adverbial de que termo? Cidade. Então, tá aí, ó. Se a gente fosse dividir esse período composto em duas orações, nós teríamos eu moro na cidade. Ponto. Aí uma segunda oração. A cidade é bem tranquila. Poxa, mas como é que eu faço para unir isso? Para não ficar repetitivo, repetir a palavra cidade. Vamos juntar isso? Então, vamos lá. A cidade em que moro é bem tranquila. Porque aqui eu estou substituindo a palavra cidade, né? Que apareceu aí 2 vezes nesses 2 períodos. Agora, a gente vai ver como é que funciona o pronome relativo como agente da passiva. Ai, professor, esse negócio de agente da passiva. Mas como é que eu acho? Bem, gente, para você ter um agente da passiva, basta você entender que aquele sujeito, ele vai ser o quê? Ele vai ser paciente. A gente tem agora um sujeito que não pratica a ação, e sim sofre, né, a ação. Essa é a, né, a regra aí de um agente da passiva, né? Dentro de vozes verbais, o agente da passiva é dessa maneira. Ele sofre a ação. Então, aqui, olha, eu coloquei a jornalista por quem fui entrevistado me deixou muito confortável. Galera, vamos lá. Eu sei que eu tenho um agente da passiva, por quê? É a regrinha que me dá a condição de achar que aqui eu tenho um agente da passiva. Vamos lá. A jornalista por quem fui entrevistado me deixou muito confortável. Então, a jornalista aqui, né, é ela que pratica a ação? Você acha que é ela que pratica? E aí? Ela é o agente da passiva, né? E aqui, por quem fui entrevistado, me deixou muito confortável. Então, nesse caso aqui, gente, a gente tem 2 orações aí, se a gente fosse dividir. Fui entrevistado pela jornalista. Eu sou o sujeito paciente. Fui entrevistado, né? Jornalista vai ser a minha agente da passiva. Aí uma outra oração ficaria assim: a jornalista me deixou muito confortável. Esses 2 termos aí, esses 2 períodos compostos aí, eu unindo isso aí, colocando o pronome relativo no lugar do termo jornalista, eu tenho aí, ó, a jornalista por quem fui entrevistado me deixou muito confortável. Então, eu usei todos os termos necessários aqui, todas as palavras necessárias para uma boa coesão e fazendo a substituição do termo jornalista, né? Então, olha, repare que na primeira oração, pela jornalista, é o agente da passiva, né? E se a gente tivesse essa voz aí na ativa, nós teríamos o seguinte: a jornalista me entrevistou. Aí sim, eu tenho aí uma voz ativa, né? Aí se você passa para a passiva, fui entrevistado pela jornalista. Beleza. Então, o pronome relativo aqui vai exercer função sintática de agente da passiva. Por quê? Porque você tem um sujeito aí que sofre a ação, né? E não pratica. Ele é o agente, então, da passiva. O que antes ele era o sujeito agente, ele passa a ser paciente, tá? Ah, mas como é que eu descubro que é um agente da passiva? Olha aí a estrutura. Você tem um agente da passiva, você tem uma preposição, você tem um pronome relativo, que é o quem, você tem uma locução verbal, que é fui entrevistado, né? E nessa locução verbal, você tem aí o segundo verbo, é um verbo no particípio.
que é um verbo no particípio? É um verbo que vai traduzir a ideia de passividade, sempre. E o que é um verbo no particípio? É aquele verbo que termina, né? Tem uma terminação ada, ado, ida, ido. Isso, gente, é uma explicação pormenor, uma explicação simplista do termo. Porque, na verdade, o que a gente tem é uma construção passiva através dessa locução verbal. Toda vez que você tem verbos, locução verbal, né, um verbo auxiliar, um verbo principal no particípio, é lógico que você tem uma voz verbal aí passiva, né? Aí, se ela é analítica, se ela é reflexiva, se ela é recíproca, não importa. O fato é que você tem uma locução verbal, um verbo auxiliar, que é o fui, um verbo principal, que é entrevistado, né? Você vai ter essa desinência aí, que é o final do verbo entrevistado, ado, ada, ido, ida, né? Ito, ita. Isso tudo traduz a minha estrutura como sendo uma construção passiva, tá? Portanto, o por quem aqui exerce função de agente da passiva. Porque quem é entrevistado por alguém. Então, a presença da preposição aí. E vocês vão perceber também, tem uma pegada legal nisso aí. O pronome relativo quem, ele sempre virá acompanhado de uma preposição, tá? Sempre, 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 sempre. Ah, mas qual a preposição? Aí não importa, pode ser a preposição por, pode ser a preposição de, pode ser a preposição para, né? Pode ser a preposição a, né? Então vai ser a quem, para quem, de quem, com quem, e assim vai. Aí agora a gente chegou no exercício, tá? E aí eu vou colocar agora pequenininho, porque eu quero visualizar aí o que vocês têm conversado aí no chat, para a gente poder esclarecer aí algumas dúvidas e fazer os exercícios juntos. Tá travando? Ô, Arthur, estava travando? Poxa. Pois é, eu acho só tem mais esses dois e a aula acaba? Arthur? Que pressa é essa, Arthur? Então, galera, acabou. Agora a gente vai fazer exercício, tá? Fica tranquilo. Bem, e me desculpe por estar travando. Provavelmente é a minha internet. De uns dias para cá, eu estou percebendo que ela está travando a beça, mas não se preocupem, a gente vai dar continuidade aí. Bem, então, Arthur, só tem mais esses dois aqui e a aula acaba não. Agora a gente vai começar a fazer exercício, Arthur. Deixa de ser preguiçoso. Vamos lá. Aqui eu tenho a questão 1, que diz assim, prestem atenção. Identifique a função sintática dos pronomes relativos. Aí está assim, olha. Ainda. Está travando ainda, gente? Não, né? Alguém pode me responder se está travando ou não? Quem é que está aqui com a gente? Vamos lá. Arthur, Eve. Tem também VR, Vidal. Ah, melhorou, né? Ah, tá ok. Então, galera, desculpa, tá? Desculpa mesmo. É que a minha internet provavelmente deve estar aí em péssima atuação. Então, vamos aos exercícios? Vamos lá. Diz assim, olha, eu tenho uma questão aqui que diz assim, identifique a função sintática dos pronomes relativos. Você vê que as questões, elas são bem específicas, né? Ela vai direto ao ponto. A letra A, e eu coloquei aqui como B, mas é a letra A, diz assim, ó, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Como é que eu posso identificar a função sintática do pronome relativo?
Quem pode me explicar aí como é que eu faço para desenvolver essa oração aí, para eu poder achar a função sintática do meu pronome? Como é que fica? Alguém? Ó, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Como é que fica, galera? Opa, alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Vamos lá. Não, não colocaram nada. E aí, galera? Como é que fica? Bom, se a gente fosse analisar essa frase aqui, fazer a divisão dela, né, para a gente achar a função sintática do pronome, a gente poderia dizer o seguinte: olha, a palavra que a gente quer observar aqui, que é achar a função dela através do pronome relativo, olha, ainda não entendi os exercícios. O professor explicou os exercícios. Ainda não entendi os exercícios. Então, a palavra que eu quero substituir aqui, através do pronome relativo, é os exercícios. E aí? Como é que fica? Ó, ainda não entendi os exercícios. Ponto. O professor explicou os exercícios. Se é os exercícios, vou fazer a pergunta mágica agora. Ainda não entendi o quê? Os exercícios. Segunda frase. O professor explicou ontem o quê? Os exercícios. Então, como é que eu posso substituir esse termo aqui? Eu vou aumentar a... Ai, meu Deus, como é que faz mesmo? Opa! Objeto direto. Por quê, gente? Se eu fosse colocar essa frase aqui num período composto, eu diria o seguinte, já que eu quero fazer a substituição de os exercícios, né? Esse é o termo que eu quero. Ainda não entendi os exercícios que o professor explicou. Eu fiz a divisão e eu substituí o termo os exercícios. Então, logo, eu observo que o verbo explicar exige de mim complemento. Quem explica, explica algo. Então, ainda não entendi o quê? Os exercícios. Numa segunda frase, o professor explicou ontem o quê? Os exercícios. Então, o verbo exige de mim um complemento objeto direto, né? Porque não tem preposição. Quem explica, explica algo. Bacana, isso aí. Então, olha, na letra B, né, que deveria ser A, mas é a B, é o que aí exerce função sintática de objeto direto, tá? Deixa eu colocar... como é que a Thaís não, a Isabela, me ensinou? Eu deveria clicar... Ah, sim, sim, aqui. Então, olha, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui embaixo. Então, ele vai exercer função sintática os exercícios. Portanto, o que exerce função sintática de objeto direto. Tá? Por quê? Porque o que aqui ele está fazendo referência ao termo os exercícios, né? E a gente diretamente no verbo observar se o verbo exige ou não complemento. O verbo explicar exige, né? Então, a gente obteve aí a função sintática do pronome relativo que vai aí sintetizar a nossa informação. Portanto, objeto direto. Bem, a letra C, a gente tem assim, vou dar até um espacinho aqui, ó, para não ficar bagunçado. Por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. E aí? Novamente aqui, olha,
Se a gente fosse fazer a divisão dessa oração para achar a palavra a que a gente faz referência, qual é a palavra que a gente substituiria? Dinheiro, né? Então, olha, por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. Necessita de algo ou de alguém. Logo, o meu verbo aqui, ó, necessitar, exige de mim complemento com preposição. Qual é, então? Deixa eu ver aqui se alguém responde. Qual é, então, a função sintática? Opa! O VR já achou. É objeto indireto. Perfeito. Por quê, gente? Você tem que ir direto no verbo, né? E aí o que? Ele vai fazer referência àquele termo, né? Do qual o verbo fez a complementação, né? Então, portanto, objeto direto, como o VR falou. Perfeito. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Objeto. Desculpa, objeto indireto, né? Eu falei objeto direto, né? Objeto indireto. Muito bem. Maravilha. Precisei nem dar um espacinho aqui. E aí, gente, na letra D? Não trouxeram material do qual tem necessidade. Esse tem aqui, ó, não tem acento não, tá? Não tem necessidade, não tem acento. E aí? Não trouxeram material do qual tem necessidade. Você vê que eu estou fazendo referência a um termo e não a um verbo, né? Quem tem necessidade. Então, o verbo ter aí, primeiramente, é um verbo de ligação, né? Que a gente vai olhar sempre, gente, o verbo da oração subordinada, tá? E não da oração principal. Não é o trouxeram, não é o empréstime, não é o eu entendi. É o verbo necessidade, o verbo explicou. E qual é o outro verbo mesmo que eu esqueci? O outro lá em cima? Esqueci. Então, é sempre o verbo que a gente vai utilizar, né, como sendo o verbo principal, é aquele que vai dar a subordinação, está na segunda oração. Então, primeiramente, o verbo aqui é verbo ter. Quem tem algo. E tem o quê? Necessidade. Então, você percebe que eu estou fazendo referência a um nome e não a um substantivo, não, desculpa, a um verbo ou a um pronome, é a um nome, né? A que eu faço referência. Qual é o nome? Necessidade. Mas, professora, tem verbo de ligação, que é o verbo ter. Tem um nome, que é a necessidade, é um substantivo. Mas cadê a preposição? Está ali, ó, junto com o qual. Quem tem necessidade de algo ou de alguém, né? Então, eu tenho como perfeito para um complemento nominal. Vocês concordam? Porque, ó, eu tenho necessidade de quê, né? Ah, do material, nananã. Beleza. Então, eu tenho verbo de ligação, eu tenho, fazendo referência aí a um termo que é um nome, é um substantivo, necessidade, e eu tenho também, junto a esse pronome, que é o qual, eu tenho um verbo uma preposição, que é o de mais ó. Portanto, de mais ó, preposição, verbo de ligação, mais nome, que no caso é necessidade, substantivo, eu tenho o quê? Qual seria, então, a função sintática desse do qual? Não. VR não é o nominal. VR, material não é o nominal. O nominal aqui é necessidade, porque é o verbo ter, né? Quem tem algo. E ali ele tem o quê? Necessidade. É sempre o verbo da segunda oração, tá? Então, gente, qual seria, então, a função sintática do termo aí, do substantivo, ou, desculpa, do pronome relativo, do qual? Né? É qual, mas aí ele vem acompanhado de uma preposição, de mais ó.
seria o quê? Quem sabe? Ninguém? Nós temos uma completiva nominal. Desculpa, um complemento nominal. Complemento do nome necessidade, gente. Porque o verbo ter exige um complemento. E esse complemento do verbo ter é um nome. Não é outro verbo, é um nome, que no caso é necessidade. Ah, e a preposição? Bom, eu desconfio que é um complemento nominal, mas cadê a preposição? Está junto do pronome. Né? O pronome é o qual? E essa preposição? De mais ó. Então, logo, eu tenho aqui, deixa eu colocar para vocês, eu tenho aqui um complemento, o pronome relativo. Desculpa, gente. Exercendo aí função de complemento nominal, tá? Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vocês não falam nada. Mas eu quero saber se vocês estão participando, se vocês estão entendendo. Por quê, gente? É um assunto que exige um pouquinho de atenção, né? Senão você não consegue fazer uma análise sintática legal. Você vai se confundir, né? Você vai se confundir com os verbos, você vai se confundir com a referência a que o verbo faz, se é um nome, se é um verbo, né? Então, exige um pouquinho de atenção, mas nada que vocês não consigam, né? Bem, então vamos lá. Agora, deixa eu colocar aqui grande para eu ter uma ideia aí melhor. Agora a gente vai analisar essa questão aqui, ó. Não viram mais os ladrões pelos quais foram agredidos. Foram agredidos. Agredidos. Tem um S aqui no final. Deixa eu colocar. Pronto. E aí? O que a gente tem aí? Olha, logo de cara, nessa letra E aqui, vocês já podem perceber o seguinte: o pronome relativo quais, ele vem junto com uma preposição. Ah, qual é a preposição, professora, que eu não estou vendo? É o pelos, né, gente? Per mais os é pelos. Né? Vocês aprenderam lá, quando vocês aprenderam a combinação e contração de preposições, vocês viram que a contração de per mais o é pelo, per mais a, pela, per mais as, pelas, e assim vai. Né? Então, a gente tem aqui uma preposição, depois você tem o pronome relativo quais, né? Acompanhadinho pela preposição. Você tem um verbo aqui, ó, foram agredidos. Caramba, os ladrões, eles agrediram ou eles foram agredidos? E aí, galera, deixa eu ver vocês aqui. Eles agrediram ou eles foram agredidos? Bem, me parece que eles foram agredidos, né? Então, eles sofreram a ação. Eles não praticaram ação nenhuma. Então, você tem ali um verbo auxiliar, que é o verbo foram, e você tem o verbo aí, ó, agredidos, que é um verbo principal, mas ele está no particípio. Se ele está no particípio, né? Então, você tem aí o quê? Você percebe aí que você tem um agente da passiva, né? É um sujeito que sofre a ação e não pratica. Portanto, a gente tem um agente da passiva na letra E. Viu como é que é fácil? Então, vou colocar aqui para vocês. Ah, mas, professora, eu não achei agente da passiva. Como não? Você tem um verbo aqui, ó, foram agredidos. Qual é o particípio? Agredidos. Ada, ado, ido, idos, né? Então, a terminação aí do verbo agredidos, né, me dá aí condição de saber que eu tenho um verbo no particípio, portanto, um agente da passiva. Beleza? Aí agora,
Vamos passar para o número 2? Eu quero muito a participação de vocês. Muito. E perdão, que já está com resposta. Deixa eu tirar. Vamos lá. Eu só quero que vocês. Opa, perdão. Só colocar aqui. Eu só quero que vocês me digam qual seria a função sintática. Não precisa achar nada, não precisa dizer a que termo ele faz referência, não precisa achar nada. Eu só quero que vocês me digam qual é a função sintática exercida por cada pronome relativo aqui. Diz assim, olha, nas frases abaixo, indique a opção correta quanto à função sintática do pronome relativo destacado entre parênteses. Opa, eu tirei, né? Estava entre parênteses, né? O pronome relativo destacado entre parênteses? Peraí, indique a opção correta quanto à função sintática. Ah, sim, eu tirei. Agora eu vou colocar tudo de novo. Pronto, coloquei. Vamos lá? Diz assim na letra A. As árvores que ainda resistiam à seca estavam despidas de suas folhas. Vocês acham que essa função aqui de objeto direto está correto? Quem acha que a letra A está correta? Deixa eu colocar aqui menorzinho para falar com vocês. Ah, não sabe mexer. Pois é, complemento nominal, isso aí, os ladrões, complemento nominal. Não. Aqui não é complemento nominal, VR, né? É complemento nominal. Aqui é agente da passiva, né? Foram agredidos. Na verdade, foram agredidos, eles sofrem ação. Eles não praticam ação, né? Então, você não tem um complemento nominal. Você tem um verbo auxiliar, que é o foram, e você tem um verbo no particípio, agredidos, demonstrando aí, né, pela estrutura, que você tem um agente da passiva. É quando o sujeito sofre a ação, né? Por isso que é um agente da passiva e não complemento nominal, tá? E você não sabe mexer no teclado? É assim mesmo. Eu também tenho uma certa dificuldade também nisso aí. Bem, mas aqui na questão 2, a gente tem uma alternativa correta só. Qual seria? A letra A? As árvores que ainda resistiam à seca estavam despidas de suas folhas. Vocês acham que é objeto direto? Letra B. O homem que mente é desprezível. Vocês acham que é um objeto indireto? Letra C. O hospital é o lugar onde se socorrem os doentes. Vocês acham que é adjunta adnominal? O onde aí? Letra D. As crianças pararam em frente à loja onde os brinquedos estavam expostos. Vocês acham que é um adjunto adverbial? O onde aí? Ou letra E. As lagartixas que havia no caminho davam carreirinhas intermitentes. Vocês acham que é o sujeito? E aí? Vamos lá, galera, participando. Como é que eu vou dar resposta para vocês? Eu não posso dar resposta. Quero que vocês me digam aí. Letra A, você acha que é objeto direto? Letra B, vocês acham que é objeto indireto? Letra C, adjunto adnominal? Letra D, adjunto adverbial? O onde? Ou a letra E, sujeito? E aí? Sou eu mesma que vou ter que repetir? Que vou ter que dar resposta? Sério? Vou fazer o seguinte, essa aí eu não vou dar resposta, não. Vou deixar que vocês me digam, tá? É bem fácil, então acho que dá para vocês responderem essa aí. Até o finalzinho da aula, vocês conseguem responder. Vou passar aí para número 3, que é mais fácil ainda. Peguei leve, hein?
Próxima aula eu vou pegar um pouquinho mais puxado. Vamos lá, então. Diz assim a número 3. Complete as orações com os pronomes relativos que estão no quadro. Quais são os pronomes? A quem, de cuja, de quem, onde e em cujos. Beleza, né? E aí diz assim a primeira questão, ó. Esse é um profissional, pontinhos, capacidade não se duvida. Qual seria aí o pronome relativo que a gente poderia encaixar e que ficaria perfeito? Esse é um profissional. E aí? Se eu estou falando de um termo desse profissional, eu estou falando de um termo que ainda virá, que no caso é capacidade. Então, o pronome relativo a que eu posso fazer referência a esse termo capacidade, que é um termo posterior e não anterior, seria o de cuja. Esse é o profissional. Percebe aí, ó? Olha se eu colocasse a quem. Esse é um profissional a quem capacidade não se duvida? Não, né? Esse é um profissional de quem capacidade não se duvida? Não, porque quem se refere a uma pessoa, né? E não a uma situação, que é, no caso, capacidade. Esse é um profissional onde capacidade não se duvida? Também não. Esse é um profissional em cujos capacidade não se duvida? Também não. Então, logo, gente, o encaixe aqui é de cuja. Por quê? Quem não duvida, não duvida de algo, né? Ou de alguém. E ele aqui não duvida de algo. O que algo é esse? Da capacidade do profissional. Então, olha, o termo aqui que você vai colocar aqui em esse espacinho aqui é de cuja. De cuja capacidade não se duvida. Agora sim, está perfeito. Vou até botar de outra corzinha para vocês perceberem. Ok? Vamos lá, letra B. Foram arrancadas as árvores, pontinhos, galhos havia cipós entrelaçados. Bem, eu já usei o de cuja, né? Como é que eu vou agora? Qual seria o pronome que eu utilizaria aqui perfeitamente? Foram arrancadas as árvores, pontinhos, galhos havia cipós entrelaçados. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa. Opa, em cujo? Em cujos? Deixa eu ver se em cujos encaixa. VR. Foram arrancadas as árvores em cujos galhos havia cipós. Sim, 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 se encaixa perfeitamente. Muito bom, VR. Então, ó, em cujos galhos havia cipós entrelaçados. Perfeito, viu? Agora, vamos lá. Letra C diz assim: Deus, pontinhos, recorremos nos bons e nos maus momentos da vida. Nunca nos desampara. Qual seria o pronome aí que eu encaixaria? Deus. E aí? Muito bem, é a quem mesmo. Deus, a quem? Deixa eu botar aqui. A quem recorremos nos bons e nos maus momentos da vida, nunca nos desampara. Então, a quem? Perfeito. Deixa eu colocar aqui, porque aí depois eu posso enviar esse arquivo aqui para vocês, já com a resposta, né? Mas lembrando que eu quero a resposta do número 2. Não vou responder para vocês, que eu quero ver qual é a alternativa ali. Bom, desculpa, letra D.
Não encontrei a pessoa, pontinhos, me falaste. E aí, qual seria? Opa, de quem, né? Porque quem fala, fala de algo ou de alguém. Então, é o de, né? O verbo falar exige aí esse pronome relativo aí junto com uma preposição. Não encontrei a pessoa de quem me falastes. Me falaste. Perfeito. E por último aí do número 3, a cidade, pontinhos, mora, não é muito grande. E aí, galera? A cidade onde, isso aí, a cidade onde mora não é muito grande. Então, o onde aí, né, mostrando que você faz referência aí à cidade e ele é um adjunto adverbial de lugar, né? Perfeito. Bom, chegamos ao número 4. O número 4 é basicamente parecido com o número 3. Diz assim, ó, complete com o pronome relativo quem. Só que agora é só o pronome relativo quem. A gente precisa descobrir qual é a preposição que o acompanha, tá? Antecedido da preposição adequada. Depois, identifique a oração subordinada adjetiva. Isso aí a gente não precisa fazer, porque o foco aqui é no pronome relativo, né? Letra A. Chame o rapaz, pontinhos, o gerente está conversando. E aí? Vamos partir do princípio de que quem conversa, conversa. E aí, VR, vai. Vidal, cadê você, Vidal? Sumiu. E aí, gente? Se eu disser assim para vocês, olha, o gerente está conversando com o rapaz. Pronto, eu já dei a resposta. Porque quem conversa, conversa com alguém. E chame o rapaz com quem o gerente está conversando. Então, aqui, ó, o termo, a preposição que acompanha o pronome relativo quem é com, a preposição com. Viu? Vou colocar aqui amarelinho para vocês saberem que a gente já corrigiu. Meu tio Roberto é uma pessoa, pontinhos, tenho muito respeito. E aí, galera? Leu errado. E aí? Meu tio Roberto é uma pessoa, pontinhos, tenho muito respeito. Aí você vai lá no verbo e faz a pergunta básica, né? Quem tem respeito, tem respeito. E aí? Com ou por? Isso aí. Por quem? Quem tem respeito por alguém, por algo ou por alguém. Então, a preposição que acompanha o por aí, desculpa, o quem aí, é o por. Perfeito, tá? Muito bom, Vidal. Vidal não, é VR. Agora, a letra C diz assim, ó, ela não tem muitas amigas, pontinhos, posso conversar sobre isso. Possa conversar sobre isso. E aí? Me diz, galera. Já responderam? Então, deixa eu olhar. O que vocês falaram? Com quem? Maravilha, porque quem conversa, conversa com alguém. Portanto, ela não tem muitas amigas com quem possa conversar sobre isso.
Então, com quem aí, ó, se encaixa maravilhosamente bem. E a letra D, galera? A letra D. Letra D também bem fácil, hein? Não conheço o homem, pontinhos, ele entregou o envelope. Bem, pensa no verbo entregar. Pensa no verbo entregar. Pensaram? Quem entrega, entrega algo a alguém. Ou para alguém também, né, VR? Também pode ser sim. Para também dá. Né? Não conheço o homem para quem ele entregou o envelope. Ou não conheço o homem a quem ele entregou o envelope. Perfeito. O para ou o a. Vou até botar assim, ó. Que a gente já sabe que a gente pode utilizar tanto a preposição a quanto a preposição para. Letra E. O presidente e a pessoa, pontinhos, todos esperam uma resposta. E aí? O presidente é a pessoa, pontinhos, todos esperam uma resposta. Então, de quem? Isso aí. Por quê? Todos esperam uma resposta de alguém, né? Então, o certo aí é de quem. Perfeito. Viu como é que é fácil? Né? É só você saber aí a preposição adequada que o pronome relativo aí exige, né? Perfeito. Bora lá fazer a número 5? Bem, se eu não me engano, tem 10 questões aqui, gente. Mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer as 10. Mas, pelo menos, vamos tentar fazer aí número 5. A número 2, vocês que vão fazer para mim, porque eu quero saber qual é a alternativa ali que está correta. E a número 5 diz assim, olha, indique a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo. Opa, vamos lá. Onde você está? Letra B. As pessoas sentaram onde conseguiram. Letra C. A cidade onde nasci fica logo ali. Fica logo longe dali. Daqui, desculpa. Perguntei onde você estava e você não respondeu. Qual seria a alternativa em que o termo onde vai ser um pronome relativo? Ah, muito bem. A cidade onde nasci, né? Isso aí. Porque o onde aí, ele exerce função sintática de adjunto adverbial. Nesse caso aí, fazendo menção à cidade, né? Então, olha, letra... cadê? Isso aqui, ó, letra C. Vou botar aí um xizinho do lado, tá? Letra C. Perfeito, BR. Bom, já que nós fizemos a número 5 com tanta rapidez, acho que a gente consegue fazer a número 6, né? Vamos ver? Agora, antes da gente fazer a número 6, porque já são 8h51, nossa aula vai até às 9. Então, nós temos 9 minutinhos aí. Talvez essa número 6 aqui seja um pouquinho mais... vai exigir um pouquinho mais de tempo. Por quê? É para você utilizar o pronome relativo e juntar as duas orações. Elas estão separadas, elas estão divididas, tá? Então, você vai formar um período composto, tá? Por subordinação, através do pronome relativo, tá? Depois, evidentemente, o que você vai fazer? São duas tarefas. Da função sintática desse pronome relativo que você usou em cada uma. Então, olha, vou dar só uma palhinha para vocês. Essas são as fotos. Preciso dessas fotos. Bem, a gente percebe aí que a gente tem que fazer a substituição do termo fotos, né? Está sendo repetido aí. Beleza. Mas olha para o verbo. Qualquer verbo? Não, o verbo da segunda oração. Preciso
dessas fotos. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. E aí, qual seria, então, a função sintática? Essas são as fotos de que preciso. Isso aí, perfeito. Agora sim você tem uma oração subordinada adjetiva, né? Porque é introduzida pelo pronome relativo que. E, nesse caso, ele vem acompanhado da preposição de, porque o verbo precisar exigiu, né? Bem, então, percebe? Vocês vão fazer a junção dessas duas frases, tornar um período composto por subordinação. Como é que a gente subordina? Colocando o pronome relativo que. E depois, então, vocês vão dar aí qual seria a função sintática da sua resposta, tá? Essas são as fotos de que preciso. A gente tem um objeto. E aí, gente? Qual seria a resposta? Vou deixar isso aí para vocês, tá? Agora, eu quero partir para número 6, tá? Vou pular todas essas aqui, vou deixar para vocês responderem, tá? Vocês. E vou pedir... Opa, peraí, só um minutinho aqui. E eu vou pedir que vocês tentem fazer essa aqui. A número 10. VR, sua participação é fundamental. Leia esta frase e responda: conversei com a mãe do menino, que parecia feliz com o resultado do teste. Então, gente, quem é que parecia feliz com o resultado do teste? A mãe ou o menino? É claro que aqui, né? A mãe do menino. Tá, beleza, a mãe do menino. Mas se eu quiser... Ah, tá, você colocou ali, né? Indireto, perfeito. Só que, se você disse que é a mãe do menino, como é que se prova que é ela? Porque pode ser o menino também, VR. Ó, conversei com a mãe do menino, que parecia feliz com o resultado do teste. Mas quem parecia feliz? Como é que você sabe que é a mãe do menino? E se eu disser para você que eu acho que é o menino? E aí? Como é que eu faço para desfazer esse mal-entendido, essa ambiguidade? Ali, olha, eu já coloquei para vocês, né? A quem se refere o pronome relativo que nessa frase? A mãe do menino ou ao próprio menino? E aí, na letra B, eu botei assim, olha, se quiséssemos afirmar que a mãe estava feliz, que outro pronome relativo poderia ter sido utilizado para eliminar a ambiguidade? Reescreva a frase usando esses pronomes. Então, a mãe do menino, eu poderia dizer que é a mãe. Só que aí eu vou estar excluindo o fato do menino também ter ficado feliz com o resultado. Dá para colocar quem? Ah, dá. Dá para colocar. Mas aí como é que ficaria essa construção, VR? Conversei com a mãe do menino. Quem? Parecia feliz? Não entendi. Não seria melhor, no lugar de quem? Não seria melhor, VR, colocar qual, a qual ou o qual? Não é? Perfeito. Se você botar assim, olha, isso aí. Ó, se você botar assim, olha, conversei com a mãe do menino, a qual, né? Eu estou tirando o que, estou colocando a qual, outro pronome relativo. Porque o que aí deu uma certa ambiguidade, né? Deu mais uma interpretação. Então, se eu colocar a qual parecia feliz, eu vou estar me referindo a quem? A mãe. Mas se eu disser, conversei com a mãe do menino, o qual parecia feliz com o resultado. Agora eu estou me referindo ao menino, né? Então, olha, o que
tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, em vez de ele ajudar, né, a esclarecer, ele torna a frase ambígua, né? Que tem mais uma interpretação. Bem, deixa eu falar com vocês agora. Deixa eu parar aqui a apresentação. Bem, então, Vidal, VR, participação especial aí de VR, tá? Agradeço muito a você. Não são todos que ficam até o final e a gente sabe disso, né? São só os mais fortes, são só os mais determinados a vencer, né? A fazer uma excelente prova, é chegar lá preparado de verdade para fazer uma prova. Porque vocês sabem que as provas militares, elas são muito pontuais, né? Então, a gente não precisa se preocupar com aquela contextualização toda. Basta que você consiga entender um pouco do português instrumental para você poder se sair bem nas questões, né? Claro que tem um textinho ou outro, mas eventualmente é para isso, é para você poder também sair toda aquela instrumentalidade, todas aquelas especificidades, né? Mas a prova, como um todo, boa parte dela, quase 100%, ela é muito, muito, muito específica. Ver, eu que agradeço de verdade por vocês estarem aqui até o finalzinho da aula, mesmo cansados, provavelmente, doido para dormir, doido para descansar, ou jantar, não sei. Mas, enfim, agradeço e eu vou mandar esse material aqui para vocês tentarem fazer a questão 2 e o restante que a gente não conseguiu fazer. E eu espero realmente que vocês tenham conseguido entender um pouquinho das funções do pronome relativo. Tá bom? Agradeço a presença de vocês e até uma próxima, viu? Vidal, VR, agradeço aí e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, Alzira. Tchau, tchau. Obrigada a você, Isabela. Fica com Deus também. Boa noite. Boa noite, gente. Comentem lá o que vocês acharam da aula, por favor. Tchau, tchau.